Bom dia, amigos e amigas, irmãos, queridos, queridas. Essa semana eu estava procurando, meditando em oração, uma palavra em Deus, né? Para que seja ministrada aos corações e às mentes, à alma, ao espírito. E me veio uma palavra em meu coração. E nessa palavra fala assim, nessa meditação, que tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. E eu fiquei meditando, e uma palavra interessante, né? E aí eu fui buscar na Bíblia essa questão. E me veio no meu coração dois reis. O primeiro é Davi, que foi um rei que viveu imensas batalhas. E o segundo foi Salomão, filho de Davi, que viveu um reino de paz. Não estou dizendo que Salomão foi um rei fraco, né? Me entendam. Mas eu quero dizer que Davi, desde a mocidade dele, ele passava por dificuldades. Ele passava por batalhas, até mesmo antes de assumir o trono. Davi era o filho mais novo de Jessé. E era praticamente um filho rejeitado, esquecido. Seus irmãos eram guerreiros, né, da tropa de Saul. E Davi era um pastor de ovelhas. Praticamente uma pessoa esquecida. E a gente sabe que, eu sei que uma pessoa esquecida, ela se sente uma pessoa rejeitada. E o sentimento de rejeição é um dos sentimentos mais doloridos para a alma do homem. Então, quantos sentimentos Davi não tinha em seu coração, em sua alma, né? Que doía. Mas Davi já batalhava. Diz a palavra que um leão arrebatou uma de suas ovelhas do pai dele e Davi foi lá, feriu o leão e o matou e resgatou a ovelha. Diz outra vez que um urso foi lá e arrebatou também uma ovelha do rebanho do pai dele. Davi foi lá, feriu o urso, o matou e resgatou a ovelha. Davi já vivia batalhas, amados. E com animais ferozes, né? Um leão e um urso. E ter matado. E certo dia ele foi ao acampamento levar alimento para os seus irmãos. Estava lá Golias, um gigante, humilhando o exército de Israel, humilhando Saul e humilhando o nome de Deus, envergonhando o nome de Deus. E nesse momento, Davi, quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Né? E adiantando, Davi foi lá e matou Golias. Então, uma vida de batalhas, Davi se tornou o quê? Um homem forte. Tempos difíceis ele vivia, se tornou um homem forte. Quando assumiu o trono, o reino de Davi foi praticamente um reino de guerra. Havia batalha em cima de batalha, os filisteus em cima toda hora e Davi descendo com o exército e consultando o Senhor. E Davi pelejando, até que um dia
Davi foi quase morto por um gigante. Que a batalha foi tão ferrenha contra os filisteus que ele se cansou e quase foi morto. E eu vou te falar, isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Irei ler. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e Davi, e com ele os seus servos, o exército, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Este intentou ferir Davi, esse cara era um gigante. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Outra tradução fala que a esperança de Israel é Davi. Então, os próprios homens de Davi dizem: não sairás conosco mais a batalha. Davi já estava então numa idade que o fez cansar. Então, até os dias de hoje, o maior rei que existiu na história foi Davi. Davi quis construir um templo para Deus. Só que Deus falou: negativo. Porque as suas mãos são sujas de sangue. Amém? E aí veio Salomão, filho de Davi. O reino de Salomão foi um reino de paz e prosperidade, né? Diz que Deus chegou a Salomão e perguntou: o que queres de mim? Queres que eu te faça? O que você pedir, eu o darei. E Salomão pediu sabedoria. Então foi um dos homens mais sábios que houve na terra. Mas o reino dele não foi um reino de guerra, foi um reino de paz. E a história nos conta, a Bíblia nos conta, que Salomão ele casou com várias mulheres. E através dessas mulheres, o culto, a adoração a outros deuses penetrou no reino de Israel. Então, eu não estou dizendo que Salomão foi um homem fraco, mas foi através do reino dele que a adoração a outros deuses, a idolatria penetrou em Israel. Você está entendendo, amado, o que eu quero falar? Tempos difíceis geram homens fortes. Davi, tempo difícil. Salomão, tempo fácil, gerou homens fracos. E você não vê na história de Davi adoração a outros deuses, a idolatria, mas você vê a perseverança, você vê o zelo a Deus. Davi dançava em frente à arca de Deus, vinha louvando, glorificando. Mas foi tempo difícil para ele. E se tornou um homem forte. O seu reino era forte, o seu exército era forte. Salomão pediu paz, sabedoria, mas foi um tempo de paz e se tornou fraco perante ao reino do pai dele. E aí Israel passou por muitas e muitas lutas espirituais, sendo destruído, sendo escravo, gerações à frente. Então, amado, se hoje o seu tempo, a sua vida
está sendo difícil, é porque você está sendo preparado para ser forte. Tá? Não tenha medo. Não tenha medo. Tire o medo do seu coração. Lute as batalhas que você tem que lutar. Lute as guerras que você tem que lutar. Porque você está sendo uma pessoa forte. Não deixe que a idolatria entre em sua vida. Não tenha medo dos dias difíceis. Não queira só os dias fáceis. Mas queira viver realmente uma vida íntima, uma vida forte como Deus. Com Deus. Assim como Davi viveu. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Que a paz de Cristo seja em seu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise de ouvir essa palavra. Curta. E que também você seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra chegue aos corações dos aflitos, dos doentes e daqueles que precisam se levantar. E isso é tarefa minha e tarefa sua. Então, por isso eu peço, compartilhe em nome de Jesus. Amém? Paz e graça. E que esse dia seja um dia muito abençoado na sua vida. Amém.